Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 4, por favor. Glória a Deus. É um texto muito familiar nosso, e vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Diz assim, olha: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém, irmãos? Vamos orar. Você pode fechar a sua Bíblia e nós vamos orar. Querido Deus, hoje nós estamos na tua presença reunidos, porque na tua presença nós estamos todo o tempo. Estamos aqui nesse culto de quarta-feira que nós chamamos o culto do milagre. Tenha o Senhor liberdade de agir e fazer o que o Senhor tiver que fazer. Amplie a nossa visão, abra os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos e ministra no nosso coração a tua vontade, Senhor. E se revele a nós com uma palavra rema e nos dê estratégia de milagres. Nós oramos e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, você tem o seu lugar, queira sentar-se. Glória a Deus pela vida de cada um de nós que estamos aqui no presencial e online. E nós estamos, irmãos, se eu disser que eu não estou quebrado, é mentira. Eu estou muito cansado, irmãos, vocês acreditam? A minha voz tem horas que ela embarga de tanta canseira que eu estou. Mas é só físico, daqui a pouco vai passar. Uma irmã, acho que foi a Márcia que perguntou, a diaconisa, falou assim: descansou já, pastora? Irmãos, não é só descansar. A gente tem muita coisa, você tem família, você tem casa, você tem gente, e gente dá trabalho, né, irmãos? E a gente tem uma porção de coisa para fazer, e aqui estamos nós, reunidos na presença de Deus. O nosso corpo, ele é limitado, mas o Espírito de Deus, ele não se limita. O Espírito de Deus vai além daquilo que a gente pensa ou imagina, amém? Eu oro a Deus pelo pastor, viu, irmãos? Aproveitando que nós estamos juntos, toda vez que você orar, ore pelo pastor, ore pela mente dele, pelo coração, pela boa saúde que o Senhor tem dado a ele, disposição. A gente precisa, nós somos aqueles que levantam a mão do nosso líder, para ele poder prosseguir, caminhar e designar aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Então ore por nós também, pela nossa casa, no nome de Jesus. Eu estou muito emocionada. Estou emocionada, irmãos, porque nesse mês de setembro, mês 9, nós nos comprometemos em fazer no Estado o congresso do Grupo Missionário de Mulheres. E aí você pensa que vai englobar o X de pessoas, e você não tem noção daquilo que vai buscar, daquilo que vai acontecer. E coisas que você acaba ouvindo, que na hora que você está ali, no calor da hora, você não administra.
Porque você ouve, não dá para você chorar, não dá para você abraçar, não dá para você sentar e cuidar. Aí você vai trazendo para casa e vai pondo no papel, e vai escrevendo, vai processando, e você vai vendo o tamanho do agir e do manifestar da glória de Deus. Hoje, quando os meninos estavam aqui adorando a Deus, cantando coisas novas Deus vai fazer, coisas novas Deus vai fazer, eu tinha vontade de parar tudo e falar: irmãos, vamos ficar sentadinho, todo mundo quietinho, só deixar Deus agir assim. A gente tem que se acalmar. A gente tem que se acalmar emocionalmente. Nós temos que acalmar o nosso coração, acalmar o nosso físico, porque às vezes nós falamos muito, mas na hora de ouvir nós estamos tão atropelados que a gente não consegue discernir o que nós estamos ouvindo. E o Espírito de Deus diz assim para nós: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E nesta noite eu quero dizer isso para você: a sua família, a sua vida, ela é de suma importância no reino de Deus. O Evangelho não nos foi anunciado por acaso. A salvação, ela nos foi revelada. A palavra diz assim, pastores, que o Senhor ocultou dos sábios e entendidos tão grande revelação e se revelou a nós, homens e mulheres tão pequenos. Então, os segredos dessa palavra, o ouro que é essa palavra, foi ocultado dos sábios e entendidos e foi revelado a nós. E foi revelado a nós de que forma? Da gente poder crer. A nossa fé, gente. A Bíblia diz que a nossa fé é a nossa arma de vitória. Quando uma família, quando um homem, uma mulher, ele tem fé, ele pode batalhar como batalhou esse jovem que testemunhou no culto das 5:30, anos após anos. Aparentemente parecia que não ia acontecer, mas você já deve ter ouvido dizer que Deus, ele não se atrasa, ele não chega antes, mas ele também não chega depois, ele age na hora certa. No livro de 1 Coríntios 10:13 diz assim, o apóstolo São Paulo escreve: não virá sobre vós tentação ou prova que não seja humana, mas antes da prova, eu, Senhor, vos darei o escape, para que vocês possam suportar. Então não há nada em cima dessa terra, debaixo desse céu, que eu e você vamos passar, que não seja do conhecimento, do saber do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, antes de qualquer guerra ser minha ou sua, ela é do Senhor. Antes de qualquer prova, o Senhor já sabe. E o Senhor sabe da nossa condição de pessoa. O Senhor sabe que por mais forte que nós somos, por mais esforçados que nós sejamos, nós somos limitados. Mais uma vez o povo estava indo para a guerra, o Senhor vai diante do líder e diz assim: vocês vão e lutem, porque com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Então não pense que você está ganhando, que você está no caminho, que você está triunfando, só porque você é bom. Nós estamos porque nós estamos empenhados, mas lembrando sempre que sobre nós tem uma mão poderosa, tem uma mão valente, tem uma mão que intervém. Por exemplo, é noite do milagre. Então é natural que nós falemos de milagres. Esse jovem que escreveu, a mãe e os filhos todos cultuavam a Deus, e nunca o pai ia. Em uma noite ele pergunta: vocês não vão se arrumar para ir? Não dá a impressão que ninguém está percebendo o nosso esforço? Não dá a impressão que ninguém está de olho em nós, que todos os dias de culto a gente se apressa em tomar um cafezinho logo, em tomar um banho, pôr a nossa melhor roupinha, e todo mundo fica olhando para quê? Irmãos, tomara que a sua família não demore todo esse tempo, mas que a sua família possa olhar e dizer assim: vai chegar um dia que eu vou junto com a minha família no mesmo lugar que eles vão. Irmãos, porque as pessoas criticam a fé, as pessoas criticam a denominação, a instituição, mas as pessoas sabem
que existe um só Deus, um só Senhor. E na hora da nossa prova, e na hora da nossa adversidade, a gente sabe onde buscar. Um exemplo, falando de milagres. Nós estávamos em Rio Preto, em São José do Rio Preto. Hora que terminou o culto, irmãos, veio duas moças, uma senhora e uma mais jovem. Elas vieram e naquele barulho, elas disseram: abaixa, abaixa, eu quero te mostrar uma coisa. E quando eu me abaixei para ouvir, para ver, elas disseram: há 4 anos, a senhora esteve em Barretos. E eu estou falando isso, irmãos, na rede. Então é verdade o que eu estou falando, porque a pessoa pode ouvir e falar: é verdade o que a pastora está contando. Elas disseram: há 4 anos, a senhora esteve num culto em Barretos. Irmãos, eu nem lembrava. E a senhora esteve lá, e eu estava no culto chorando, porque eu tinha acabado de perder um filho. Eu tinha acabado de perder um filho, eu estava desesperançosa. E naquela tarde a senhora não sabia, a senhora orou por mim. A senhora orou por mim e disse que Deus iria me restituir, que Deus iria me dar mais um filho. E hoje ela disse com o celular, ela disse: hoje eu vim mostrar aqui, eu vim mostrar a foto do meu Samuel para a senhora. Abriu a tela assim e mostrou um menininho de 4 anos, a coisa mais linda do mundo assim, ó. Ela disse: olha aqui, Deus é um Deus que me deu. Irmãos, às vezes existem dias maus na nossa vida, existem dias, períodos de perda, que a gente chega a pensar que é o nosso fim. Mas ouça o que o Senhor, lembra no início, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quando você pensar que é o fim, ouça o que o Senhor está dizendo: não é. Porque enquanto você tiver vida, há esperança e há um projeto de vitória para você. Há um projeto de vitória, mesmo que você só veja dificuldade, mesmo que você não perceba nada, mesmo que você não sinta nada. Lembre-se, fé não é sentimento. Fé não é sentimento, fé é uma decisão de acreditar. Eu creio que do nada Deus pode fazer todas as coisas. Quando nós vamos para o princípio da palavra, no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Senhor, pelo poder da palavra, Ele foi ordenando e as coisas foram acontecendo, foram sendo liberadas. E quando você vai para a palavra, hoje no Novo Testamento, o Evangelho de João, diz que Jesus é o verbo vivo. E o que é o verbo? O verbo é a palavra, e a palavra ela está em nós, irmãos. Então não procure perfeição em nada e nem ninguém. Procure sim ouvir o que o Senhor está dizendo através da sua palavra. E milagres e restituições o Senhor vai fazer. Ah, mas a senhora está falando isso porque a senhora não sabe a situação que está o meu casamento. Nós ainda só não assinamos o divórcio, mas nós estamos maritalmente, nós estamos separados. Não faz mal. Se você está ouvindo essa palavra, o Senhor está dizendo para você: esse casamento só vai acabar se você quiser que ele acabe. Se você disser: eu vou pôr o meu relacionamento, a minha aliança no altar, e hoje eu vou crer no milagre, você vai experimentar da perfeita. Lembra na palavra, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, não vos amolde a esse mundo, mas procure provar e experimentar da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, a gente só vai provar se a gente quiser experimentar. A gente só vai usufruir se a gente quiser experimentar. E falando em restituição, quantas pessoas já perderam coisas? Quantas pessoas lutaram tanto para adquirir um imóvel, para adquirir um carro, uma moto, uma bicicleta, e situações vieram e lamberam tudo, levou tudo. E você diz assim: eu já sou acostumado, pastora, sou acostumado a não ter nada. Parou. Nós temos promessa, pastoras. A promessa de Deus para nós é: buscar primeiramente o meu reino e a minha justiça,
e as demais coisas os serão acrescentadas. Está no tempo do Senhor acrescentar na nossa vida. Eu estou vendo o pastor testemunhando aqui de tempo acelerado. No ano de 2020, o pastor passou por um vale de tristeza. No início de 2021, nós recebemos uma palavra revelada, uma palavra rema. O meu milagre começou num domingo de manhã. Num domingo de manhã, no culto das 10h30, quando nós cantávamos milagrosamente aquela canção que cantou aqui. Meu Deus é Deus de milagre. Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres. Irmãos, nós estávamos diante de um diagnóstico desfavorável. À noite veio uma palavra dizendo, à noite veio uma palavra. Não foi uma palavra vinda aqui no altar, foi uma palavra que veio para o meu coração ali na sala pastoral, no escritório do pastor. Irmãos, eu estava como uma terra seca. Eu estava como uma terra seca. E o pastor que estava aqui não tinha me perguntado nada ainda sobre o pastor. Eu disse, se ele não perguntar, eu não vou falar, porque achei deselegante. Falei, mas se ele perguntar, eu vou falar. E ele perguntou para mim, como vai o Toninho? Irmãos, só tenho que contar isso e é rapidinho. Eu disse assim, o Toninho está esperando um milagre. Ah, é? Ele está precisando de um milagre? Quantas vezes as pessoas estão junto conosco e não têm noção do tamanho da nossa necessidade? Não tem noção do que nós estamos dentro de nós gritando. Aparentemente nós estamos normais. Mas aquela palavra que o pastor disse no começo, nós temos que colocar o nosso natural diante do sobrenatural. E aí o milagre vai acontecer. Quando eu disse para ele, o meu marido está precisando de um milagre. Ele disse, então vamos orar. Aí nós começamos a orar. Nós estávamos em 4. Eu, o pastor, o nosso irmão Rota e a sua esposa Jennifer, ali na sala. Eles estavam juntos fazendo sala para o pastor. Irmãos, nós começamos a orar. Ele começou a orar. Quando ele começou a orar, naturalmente, Senhor, nós precisamos. De repente, nós não estávamos mais de pé, nós estávamos deitados. Estávamos 4 deitados assim no chão, orando por milagres. Quando nós nos levantamos e nos refizemos, ele disse assim, minha querida, no livro de Atos, no capítulo 12, Deus visita uma cela, e de uma cela, havia acontecido uma morte ali, o rei tinha mandado um decreto de morte e matou Tiago, mas naqueles dias, no livro de Atos capítulo 12, diz assim que Pedro estava na cela, porque a igreja estava sendo perseguida, para que houvesse um burbúrio, alguém tinha que morrer para que pudessem ver quem é que mandava. Só que a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de Tiago. Estavam reunidos fazendo o quê? Orando. Esse lugar é um lugar de oração. Essa casa é uma casa de oração. Nós vamos ficar aqui para sempre? Não vamos. Vai chegar um dia que o Senhor vai nos chamar, e Ele nos levará para Ele. Mas lembre-se, os nossos dias, eles estão nas mãos de Deus. O que não pode é nós querermos ir embora antes da hora. Você achar que é melhor parar tudo e impedir o que Deus vai fazer, porque nós não estamos vendo, nós não estamos percebendo o que vai acontecer, então acho melhor o Senhor me levar. Não, o Senhor não quer te levar, o Senhor quer se revelar a nós. Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra viva, Ele habita entre nós, Ele está em nós, Ele é a nossa fonte inesgotável. Naquela noite ele disse assim, o anjo visitou a prisão, Pedro estava na cadeia, envolto de um manto, de uma capa. O anjo entra na cela e dá uma palavra para ele. Levanta, homem, e se arruma. Lembra sempre, irmãos, lembre sempre disso. Quando você tiver que ouvir a voz do Senhor, não é jogado se maldizendo, não é amaldiçoando a sua vida, achando que você é a pior de todas as pessoas. Todas as vezes que você precisar ouvir uma palavra revelada,
Toda vez que você precisar de uma palavra rema, de uma palavra específica, de uma direção, de uma estratégia, você tem que se levantar. Se levante. Você tem que se levantar para você ver e para você ouvir. Para você ver e para você ouvir. O anjo entra na cela e diz para Pedro: levante-se e se arrume. Põe roupa, calça seus pés e vista sua capa. E nós vamos sair daqui. E diz que eles passaram por 4 bases de cadeia, de soldados. Onde os soldados estavam, eles passaram por todas elas. Passando por elas, ele chegou à rua. Quando ele chega na rua, ele estava pensando que ele estava tendo uma visão. Ele não estava tendo uma visão. Ele tinha junto dele um anjo. A Bíblia diz assim, irmãos, e você sabe disso, eu hoje só vou lembrar você disso: o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você nunca está sozinho. O anjo do Senhor está acampado ao seu redor e te livra. Pastora, mas ao derredor tem um leão bramando, tem um gigante bramando, buscando a quem ele possa tragar. O meu derredor não cabe a mim. O que cabe a mim é que ao meu redor, ao seu redor, ao redor da sua casa, existe proteção, existe sangue de Jesus, existe guarida, existe milagre, existe restituição. Aquilo que eu não estou entendendo, aquilo que está doendo, não faz mal. Você é um homem, você é uma mulher, você é um adolescente, você é um jovem, e Deus tem processo na sua vida para te levar a um destino de vitória em nome de Jesus. Deus é quem faz isso. Deus é quem faz isso. Aí você sabe que Pedro vai lá, bate na porta, eles estão orando, a menininha ouve e diz: gente, Pedro está na porta. Alguém lá briga com ela, fala assim: fica quieta, Pedro está preso, ele não está aí. Como se só eles vivessem isso. O seu milagre está diante de você. Mas às vezes alguém vem e quer cegar a gente. Alguém quer deixar a gente sem audição, sem força de atitude. Dê passos de fé. Dê passos de fé. Acredita. Coloque a sua aliança no altar. Coloque a sua família no altar. Mas não tem o que fazer. Não diga que não tem o que fazer. Para Deus nada é impossível. E quando ele me contou isso, era um domingo de noite, era um domingo, uma quarta, era um domingo, acho que era uma segunda noite. Ele disse assim: é isso que vai acontecer com seu marido. Mas eu já, para quem estava deitada no chão gritando, irmãos, eu me levantei, eu disse assim: seja. Naquela noite começou o processo. Naquela noite começou o processo de estubar, de mudar. Não cabia o pastor mais na UTI, não cabia mais na sub-UTI, não cabia mais naquela sala. A médica veio e disse: preciso desse lugar, não cabe, você está muito bom, pode ir embora daqui, pode ir embora daqui. E do outro lado tinha gente assim: venha, volte. Esse texto que nós lemos em 2 Reis, fala de uma mulher que ficou viúva. A todas as viúvas, calma. Deus cuida de você. Deus tem cuidado com você. Ele vai cuidar de você. Calma, aguenta firme. Mas os credores vieram e disseram: tenha contas assumidas, dívidas lá, que ficou crescendo. Me parece que era natural na época, que se você não pagasse, alguém tinha que ir em troca para pagar. Aí os credores vieram e queriam levar os filhos dela. E ela disse: jamais, está doendo demais, já estou sem o meu marido, e agora os credores querem vir e levar os meus filhos para trabalhar em troca da dívida. Não vou deixar isso acontecer, de jeito nenhum. O que eu vou fazer? O que fazer? É aí que eu quero falar. A importância de nós termos líderes sobre nós. 2 Crônicas 20:20. Creia no Senhor teu Deus e tereis paz.
E creia nos seus profetas e prosperareis. Às vezes, Tiago, o profeta, ele tem menos do que a gente. Coisas palpáveis, financeira. Mas o profeta tem sobre ele uma graça, uma unção, que ele dá a palavra certa na hora certa, a palavra revelada. E a minha pergunta para você nessa noite é essa: você está disposto a receber uma palavra de Deus? E está disposto a acatar essa palavra e pagar o preço para suportar o peso que está sobre você, esse processo que está aí, e você viver o seu milagre? Creia no Senhor teu Deus e tereis pazes. E creia nos seus profetas e prosperareis. Ela disse: eu vou falar com o profeta. E ela vai até o profeta Eliseu. E ela chega lá e conta para ele. Ela diz: Senhor, o Senhor sabe quem era o meu marido. Ele estudava aqui na sua escola como aluno de pastores. E ele morreu. E ela conta para ele a situação. E os credores agora querem levar os meus filhos, e agora? E ele pergunta assim para ela. Olha a pergunta do profeta: o que a irmã tem em casa que eu possa ajudá-la? Em que posso ajudá-la, irmã? E de imediato ela diz assim: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija com um pouco de azeite. Nunca diga que você não pode. Nunca diga que é grande demais para você, que está difícil demais. Embora que você perceba que seja. Embora que você perceba o tamanho da pressão e das circunstâncias que você vai viver. Mas lembre-se, nós estamos diante de um Deus que está chamando-nos a colocar diante dele a nossa natureza, limitada, pequena, às vezes até insignificante, diante do agir dele, para ele fazer uma obra maravilhosa. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus fala assim: olha, tudo que vocês pedirem ao Pai, crendo, vocês receberão, para que o nome do meu Pai seja glorificado. Toda vez que você receber algo de Deus, não guarde só para você, testemunhe, conte para as pessoas, Noemi, você é uma testemunha disso. Você lembra quando o Senhor começou, depois de muitos anos de trabalho, nem pedi ordem, mas eu vou me atrever, o Senhor começou a mudar a sua história, te dando presentes, e num domingo de manhã, você mostrando para nós foto do milagre que Deus te deu, sabe isso? Você está testemunhando. Olha para mim, pessoas como eu, tinha tudo para não ter nada, e olha o que o Senhor fez na minha vida. É isso que o Senhor quer, que a igreja se reúna, não para se encher, para se estufar, achando que nós temos tudo, que nós somos tudo. Não, nós somos limitados, mas nós estamos diante de um Deus, irmãos, que se preciso mover o céu em nosso favor, Ele vai mover o céu. Nós estamos diante de um Deus que está dizendo: eu não quero que vocês se limitem à circunstância, a sofrimentos e à dor. Eu quero que vocês ultrapassem. Eu quero que as celas, que as cadeias de bronze, que as cadeias de ferro, as grades de ferro, elas sejam destronadas, elas caiam por terra. Que principados, que obra das trevas, que obra de feitiçaria, que obra de bruxaria, que voodoo, que magia negra, seja repreendida na nossa vida, pelo poder da palavra, pelo poder libertador. A palavra de Deus diz: Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Não se limite ao que as pessoas querem nos intimidar. Vamos nos levantar. O mundo parece forte e feroz, mas a Bíblia diz claramente: com eles está o braço. É a mídia, é a popularidade, é a fama, é os famosos, mas com a igreja está o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ore, acredita, profetiza em nome de Jesus. Aplauda dando glória. Oh, glória! Aleluia! Quando ela diz: Senhor, tua serva não tem nada a não ser uma botija com azeite, com um pouco de azeite. Deus não precisa de muito para mudar a nossa história.
A Bíblia diz assim que, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer para o monte, sai daqui, vai para lá. Não fica esperando ter uma vida perfeita, para você usufruir da perfeição da glória de Deus. Mergulhe no rio de Deus. O Senhor vai te levar a águas profundas. O Senhor vai levar sua casa a lugares altos. O Senhor te dará asas como de águia. E você saberá que foi Ele quem te deu. E você não vai se vangloriar, não vai achar que você é alguém especial. O especial em nós, irmãos, é o chamado da nossa vida. Nós fomos chamados para ser os diferentes da terra. E nós não somos religiosos, nós somos os crentes da terra. Em nós está o poder de realizar grandes coisas, em nome de Jesus. Quando ela diz, só tem uma botija, o profeta vai lá e dá uma estratégia. Diz, irmã, volta para casa. Vá, pega os seus meninos e manda arrumar vasilhas vazias. E ela vai e arruma baldes, bacias, tigelas e põe lá. Quando a irmã conseguir as vasilhas, o natural, eu vou lá e arrumo vasilha. A irmã entra em casa e fecha a porta. O segredo da nossa vitória, Maurício, está no nosso quarto secreto. Está quando você se isola um pouco de tudo e de todos. E você tem intimidade com Deus. Você deixa Deus ver realmente quem você é. Não que Ele precisa nos ver, mas para que nós saibamos que Ele está nos vendo. Se apresente a Deus. Diga para Deus. Eu digo sempre aqui, eu dei muito trabalho, irmãos. Eu dei muito trabalho para assumir a minha identidade. Eu já dei muito trabalho para o meu marido, para os meus filhos. E hoje eu continuo dando ainda, porque eu estou brava ainda, sou nervosa ainda, mas eu estou aceitando o que Deus tem para a minha vida. E você sabe que é mais fácil você aceitar do que você lutar com aquilo que Deus tem para você. É mais fácil você aceitar. Viu, filho? Gente, se tiver gente no celular, sai do celular, a não ser que você seja médico, que você seja de plantão, aí você fica no celular, senão você tira e ouça o que o Senhor está falando com você. Olha o que aconteceu. Quando ela entra em casa, e o profeta fala, você entra, você pega aquela botija com azeite, e você derrame o azeite sobre elas. Faz sentido isso? O meu pouco encher lugares maiores, recipientes maiores. Humanamente falando, não. Mas a palavra foi liberada. Não questione a palavra, obedeça. A obediência, ela traz honra. A obediência, ela traz sucesso. Ela traz milagres, irmãos. E quando ela começa a derramar, e ela vai deitando o azeite, os meninos, um põe, o outro tira, um põe, outro tira, eles encheram todas as vasilhas que estavam lá. Imagina você, foi tudo cheio. E ela disse, traga mais. Até um dos meninos disseram, não tem mais, mãe. Disseram, não tem mais vasilha. Você percebe que não foi o azeite que parou, faltou vasilha. Não vai faltar nada do céu para nós. Pode faltar recipiente, mas poder não vai faltar. Óleo, símbolo, sinônimo de unção, de óleo, de poder, de dinheiro. Aquela mulher precisava de uma estratégia financeira. E eu pergunto para você nesta noite, o que é que você está precisando? Pastor, eu estou desempregado, eu preciso trabalhar. Vamos orar. Pastora, eu estou trabalhando, mas eu ganho X. Eu preciso mudar a minha sementeira, aumentar a minha sementeira. Bora orar, vamos orar. Por isso você está na campanha, no culto do milagre. Por isso nós fazemos campanha. Essa semana o pastor recebeu um testemunho lindo, o WhatsApp. Ele não falou comigo, ele só me encaminhou. Quantas orações feitas aqui, nesse lugar. Quantas orações. E o céu vai se movendo. Sabe por que o céu está se movendo, irmãos? Porque nós não podemos limitar Deus, Noemi. A gente não limita Deus.
As pessoas querem falar mal da nossa fé, as pessoas querem travar a igreja, querem colocar impossibilidades, mas em Deus não há mudança de variações. Ele foi ontem, Ele é hoje, e a Bíblia diz que Ele vai ser eternamente. Quando a mulher enche as vasilhas e ela ergue a botija, e a botija para de jorrar o azeite, ela vai até o profeta. Ela fala: vocês fiquem aqui, que a mamãe já volta. Quando ela chega lá, ela fala: Senhor, do jeito que o Senhor falou, nós fizemos. Ele disse: as vasilhas estão todas cheias, todas cheias. Pois bem, olha só, agora a irmã volta lá, e a irmã vai vender. Irmã, você acha que o Deus que aumentou o azeite já não tinha preparado os compradores? Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Não fica tutubiando, não. Será? Não é será, é. A dúvida é uma arma contra a nossa vida. Não duvide, creia. Não sejais duvidosos. Sejamos crentes, irmãos. Irmãos, quando o profeta diz: volta para casa, ela voltou. Ela virou uma empreendedora. Se fosse eu, ia falar assim: como que eu vou vender se eu não tenho coragem de oferecer? Uma vez, irmãos, eu vou contar isso um minuto. Uma vez eu queria ser empreendedora. As meninas eram pequenas. Queria vender negócio, queria ser dona de algum negócio, fazer algum negócio. Peguei uns shortinhos lá para vender. Falei: vou vender uns shortinhos. Saí na rua, batendo nas portas. As pessoas não tinham, falava: pode ficar, vai, fica com 2 aí, fica com meia dúzia. Aí o pastor nem lembra disso. Lembra disso? Ah, ele lembra. O cheque já tinha caído. Já. Falei: Lourdes, o que você fez? Vendeu tudo? Foi tudo, vender, não vendeu. Por quê, Lourdes? As pessoas estão precisando, não tem. É duro isso, você não ser do ramo é duro, gente. Ele falou: Lourdes, o que você fez? Eu falei: foi tudo. Não deu para vender. Ele falou assim: Lourdes, para, você não nasceu para o negócio. Nunca mais vendi nada na minha vida. Você não quer vender, não põe nada. Esses dias chegou uma moça aqui: pastora, eu vou te dar um negócio, você vai ser minha garota propaganda. Eu falei: não faz isso, que eu não sou negócio. Eu não sou. Eu não sei fazer essas coisas. Irmãos, por que a senhora está falando isso? Porque existem situações que parecem ser o fim, e é uma estratégia de milagre de Deus para a sua casa. Aqui, o pastor, vou terminar agora. A mulher veio para casa e falou, com a ordem do profeta: você vende o azeite, vá lá no credor, paga as suas dívidas. Irmãos, se você tem essa maldição na sua vida, pastora, de tempo em tempo eu estou enrolado financeiramente. Está na hora de se libertar. Está na hora de pedir sabedoria e graça para Deus e falar: eu não quero mais ficar devendo para ninguém, quero mudar a minha história. Eu sou crente, eu sou clavado e remido no sangue de Jesus. Mas para a gente viver isso, a gente tem que reconhecer que nós gastamos demais, que no momento da emoção a gente acha que a gente merece. Irmão, merecer, todo mundo merece, mas às vezes não dá. Tem que ser fiel no pouquinho mesmo. Olha para o seu sapatinho e fala: você está lindo desse jeito. Você vê, o irmão trouxe um envelopinho e deu dinheiro para o pastor. Leva a pastora para jantar. Vou ficar esperando. Já embolsou, já, irmã, já foi. O senhor, que ele falou, será? Oi, vai pagar, irmãos, olha o coração peludo, gente. Ele está magoado com o shortinho há 30 anos, que é isso? É bem isso. O período que eu construí casa com o pastor, não é negócio não, gente, você passa necessidade. Vamos comprar um negócio, bem, você só tem 2 calças, eu vou ficar com elas. Eu falei: não, mas só tem 2. Nós tínhamos uma amiga lá em Peúna, a dona Silvia, já foi para o Senhor também. Eu levava lá, falei: dona Silvia, arruma o bolso. Ela falou: Lourdes, mas já arrumei, já remendei 10 vezes esse bolso. Falei: arruma de novo, que não acabou ainda. Irmãos, ele passou 10 anos com 2 calças, que é isso? E os irmãos falavam: pastor, está sempre bonito, né? Falei: mal sabe eu, só eu sei. Só eu sei a dureza que é lavar uma, deixar a outra em ordem, não tem que secar na hora, não tem essas coisas, não tem isso, irmãos. Um dia o professor Nelson veio pregar aqui, ele contou uma coisa tão bonita que eu nunca vou esquecer. Ele falou: quando eles eram meninos, a mãe deles secava a roupinha deles no ferro.
e colocava roupinha quente, eles se sentiam abraçados. Esses dias eu fui passar uma camisetinha do Benício, falei, ó Benício, está quentinha, olha, e contei para a Marcela, e eu ria contando, a Marcela nem ligando, ela tá me ouvindo, ela sabe que é verdade, e a Marcela ria de eu contar isso, a hora que o Benício pôs, ele fez assim, ó, ai que quentinho, ou seja, camiseta passadinha na hora, sabe quando não deu tempo de passar? Irmãos, pastor, o que é isso? Deus está forjando você a escrever uma história, só que a gente não pode escrever uma história só reclamando, e não pode também querer escrever uma história só ganhando. A gente escreve história, uma nova história às vezes, passando por alguns vales que nós nem jamais imaginaríamos que íamos passar. Mas lembre-se, nós não estamos sozinhos. Essa viúva foi lá, pagou a dívida, e com o que sobrou, ela e os filhos delas viveram todos os dias da vida deles, até os meninos crescerem e ganhar força. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos na presença de Deus. É Deus de milagres mesmo. Querido Espírito Santo de Deus, nós somos o teu povo e o Senhor é o nosso Deus. A tua palavra foi lançada e mencionada com muito amor. Ajude a nossa fé e faça milagres no nosso meio. Esse arraiá é teu, Senhor. Tudo o que tu queres fazer, tu podes fazer, no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.